estudantes do 9º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre a Coluna Prestes, um movimento que faz parte do grande movimento tenentista que aconteceu no Brasil nos anos 1920. Movimento tenentista formado principalmente por capitães e tenentes do Exército que buscavam reformar a República, depor o presidente Arthur Bernardes, que governava o Brasil à época. Dois movimentos principais aconteceram no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Já em São Paulo, a revolta de 5 de julho de 1924. Então você tem, em 1922 no Rio de Janeiro e 1924 em São Paulo, dois grandes movimentos do tenentismo, buscando essa reforma. O que o tenentismo buscava? Moralizar a administração pública, uma justiça eleitoral que existisse e fosse confiável, o fim da corrupção eleitoral, usando principalmente o voto secreto, e que o ensino obrigatório, gratuito, de qualidade, fosse ofertado a todos os brasileiros. Então, as principais lutas do tenentismo, dos quais a Coluna Prestes fazia parte. Então, a Coluna Prestes nasceu desses movimentos, que não ficaram só em São Paulo e Rio. Houve movimentos também no Amazonas, no Sergipe, no Pará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, movimentos que tentaram de alguma maneira tomar o poder ou alcançar os objetivos do tenentismo, essa moralização do Brasil, a reforma da República. A Coluna Prestes foi basicamente formada a partir de duas colunas militares. Uma que saiu de São Paulo, a Coluna Paulista, liderada pelo Major Miguel Costa, está aqui na sua imagem, que saiu de São Paulo e foi até Foz do Iguaçu entre 1924 e 1925. Lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, se encontrou com uma coluna de militares que vinha do Rio Grande do Sul, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. A partir de Foz do Iguaçu e do encontro desses dois movimentos, surgiu a Coluna Prestes. Então, qual é a decisão dessa Coluna Prestes? Andar pelo interior do país, defendendo o fim do poder das oligarquias e a derrubada do governo do presidente Arthur Bernardes, além de levar junto todos os objetivos do movimento tenentista. Então a ideia era essa mesmo, caminhar pelo interior do país. Então as principais lideranças militares do movimento tenentista reunidas na Coluna Prestes. Aqui, inclusive, a foto de um desses momentos do deslocamento da Coluna Prestes pelo interior do país. Da sua esquerda para a direita, sentado, Luiz Carlos Prestes é o terceiro. Mais ao lado dele você tem o Major Miguel Costa. Então, os dois principais líderes aqui do movimento sentados aqui. Então você tem os grandes líderes, vários que participaram da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, outros que participaram do 5 de julho de 1924 em São Paulo e de outros movimentos tenentistas pelo Brasil, reunidos, decididos a andar pelo país, convencendo a população da necessidade do fim do poder das oligarquias. Entre essas caminhadas, a imprensa passou a noticiar com certa frequência os feitos da Coluna Prestes, que não era derrotada nos enfrentamentos com forças leais ao governo. Por exemplo, aqui a manchete do jornal O Globo, do dia 6 de janeiro de 1927. Inicia a narrativa histórica da marcha da Coluna Prestes através do Brasil. Então, uma narrativa histórica contando os feitos dessa coluna. E o Luiz Carlos Prestes recebeu o apelido de O Cavaleiro da Esperança. Então, você consegue reparar uma ideia aí de reforma, de esperança, de tempos melhores que poderiam vir, principalmente através desse apelido que ele recebeu. Aqui um mapa que mostra esse deslocamento, longe dos grandes centros urbanos, longe das grandes cidades do litoral, portanto, longe dos grandes enfrentamentos contra grandes forças do exército. O deslocamento pelo interior, exatamente aí nessas áreas dominadas pelos coronéis, mas tentando convencer a população a tirar o poder desses grandes coronéis. Nesse vídeo, nós falamos sobre Coluna Prestes. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!